Seja muito bem-vinda ao dia 12 da jornada 30 dias voltando para casa. Eu me chamo Rosiane Sena e estou aqui conduzindo esse devocional com reflexão bíblica, visão sistêmica e consciência emocional para a mulher que quer honrar de verdade de onde veio, sem ficar presa na dor que herdou. E eu quero, para a gente começar hoje aqui, te contar uma história. Essa é a história de uma mulher que ela cresceu vendo a mãe se anular pelo marido, aguentar calada, abrir mão de tudo, viver por todos menos por ela. E a mãe chamava isso de amor, de ser uma boa esposa. Quando essa mulher cresceu e começou a querer viver diferente, a se colocar, a ter limites, a cuidar de si, sabe o que ela sentiu? Culpa. Como se ao viver diferente da mãe, ela estivesse traindo a mãe, julgando a mãe, sendo uma filha ingrata. Então, sem perceber, ela repetia, se anulava igual, porque no fundo ela achava que se ela fizesse diferente, ela estaria desonrando a mãe. Se você já sentiu que viver diferente dos seus pais é uma traição, hoje eu preciso te libertar dessa ideia, porque honrar seu pai e sua mãe não é repetir a dor deles. E eu vou te mostrar como que isso pode ser aplicado na sua vida. Então vamos lá na nossa reflexão de hoje. Esse encontro, né, assim como o de ontem, nós estamos olhando para as questões familiares, estamos olhando para as heranças familiares. Ontem nós entendemos, né, que dá para interromper os padrões de dor a partir do momento que a gente se posiciona de uma forma diferente. Mas aí bate uma dúvida em muita mulher. E o mandamento de honrar pai e mãe, né? Esse é um dos mandamentos mais importantes, né, que a gente tem ali dentro da Bíblia. E algumas pessoas questionam, tá? Mas se eu viver diferente, eu não vou estar desonrando eles? E hoje eu quero te mostrar que honrar é muito diferente de repetir essas histórias. E a gente não precisa repetir o mesmo destino dos nossos pais. Se você já sentiu culpa ou sentiu algum desconforto, né, por querer viver uma história diferente de alguém da sua família, esse vídeo é para você. Então, compartilhe também esse vídeo com uma mulher que passa por isso, que precisa conhecer essa história. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação de quando outros vídeos forem postados aqui. E assim também o YouTube entende que esse é um conteúdo importante para que mais pessoas tenham acesso. E vamos começar então a nossa leitura. Pega lá a sua Bíblia e vamos para Êxodo 20, versículo 12. Honre seu pai e sua mãe. Desse modo você prolongará a vida na terra que Javé, seu Deus, lhe dá. Então, o que que ele diz aqui, né? Honrar, né? Ele não diz obedeça seus pais para sempre. Ele não diz copie a vida dos seus pais. Ele não diz repita o que eles fizeram. Ele disse honrar. E honrar quer dizer reconhecer com gratidão que através deles você recebeu a vida. Tratar com respeito, mas honrar não quer dizer se anular. Não quer dizer aceitar o que machuca. Não quer dizer repetir a mesma história. Você pode honrar profundamente seus pais e viver uma vida diferente da vida deles. E principalmente, né, quando nós temos pais que são pais patológicos, que nos trazem sofrimento, com os quais você não consegue realmente ter uma convivência, honrar é dentro de você. Muitas vezes não existe a possibilidade de ter um convívio, né, físico, pessoal, assim. Então é dentro de você, é você realmente agradecer aquela vida que você recebeu. Agradecer tudo como foi internamente. E aceitar que se foi difícil é daquele jeito que foi. Se os seus pais não puderam te dar, né, uma vida melhor, se os seus pais não puderam ser presentes, enfim, cada pessoa, né, tem uma história diferente com os seus pais. Então é olhar para essa história como foi e honrar dentro
a vida que chegou até você, do jeito que ela chegou até você. Porque se esse homem e se essa mulher não tivessem ali se unido em uma relação, não teria acontecido uma fecundação. E, consequentemente, você não estaria aqui hoje ouvindo essa mensagem. Então, foi necessário que essas duas pessoas se conectassem e gerassem a sua vida. Então, honrar é olhar para esse ato, né? É olhar para isso que aconteceu. E ainda que a história, né, desde que seus pais se conheceram, tenha sido muito difícil, você está aqui hoje. Você está viva. Nós não conhecemos totalmente o que eles viveram no período, né, da gestação. Você não sabe exatamente tudo que seus pais passaram quando você estava lá na barriga deles. E pode ser que eles tenham passado por muitos desafios. Pode ser que você tenha, né, essa gestação tenha acontecido numa hora improvável, numa hora que eles não tinham planejado. Então, quando a gente olha, né, para a história dos nossos pais, a gente percebe que quanto desafio eles viveram no período que estavam ali, né, esperando a nossa chegada. Quantas coisas passou pela cabeça deles. Talvez tenha sido um período extremamente desafiador em questões financeiras, né, em questões emocionais, e ainda assim eles prosseguiram com a nossa vida. Então é olhar, né, para a coragem que esses pais tiveram. Talvez esses pais tenham sido pais muito jovens, talvez não tenham tido estrutura nenhuma familiar, mas ainda assim eles prosseguiram. Eles permitiram a sua chegada nesse mundo. Então é olhar reconhecendo, eles permitiram que eu vivesse, que eu estivesse aqui. Então é olhar para os nossos pais e reconhecer a humanidade deles também. Porque se a gente olhar, também são pessoas comuns que têm os seus desafios, que têm as suas feridas, que têm os seus traumas. E quando a gente consegue ampliar o olhar e olhar para eles dessa forma, tira um peso de dentro da gente. E a melhor forma que eu posso dizer que nós vamos honrá-los é vivendo bem a nossa vida, cuidando bem de nós, sabe? Então, você viver bem a sua vida, cuidar muito bem da filha dos seus pais. Isso é honrar os pais, é cuidar muito bem de você. Se você puder ter um convívio saudável, ótimo. Se você não puder ter um convívio saudável, você mantém os limites que você sente que são necessários. Mas dentro de você, né, você precisa estar em paz com eles. E é isso, essa é a principal ideia que eu quero trazer aqui hoje. É honrá-los dizendo sim para a vida como chegou até você. E não precisar repetir, né, as coisas que você viu acontecer na sua casa, mas honrá-los reconhecendo, né, com gratidão que através deles você recebeu tudo que eles podiam te dar. Eu sempre gosto de usar a ideia de que se os seus pais tinham limões, talvez você estivesse esperando maçãs, mas a única coisa que eles tinham para te dar eram limões. E enquanto você não reconhecer que a única coisa que você podia receber eram os limões, você vai ficar numa briga interna. Então é entender, tá? Eles me deram o que eles tinham na mão. Então eu preciso olhar para isso e falar, tudo bem, foi assim que foi. Eu recebi os limões, então eu vou fazer uma limonada com esses limões. E assim a gente vai se trabalhando, né? Essa questão com os pais, ela é muito profunda, porque nós viemos dali toda a nossa vida, a nossa base, né? A base da nossa vida, ela é a nossa família de origem, né? Os nossos pais, as nossas questões da infância, tudo isso vai ir com a gente até o fim da nossa vida. Então, quanto mais leve a gente conseguir deixar essa essa vivência com eles, mais fácil se torna a nossa vida. Então é olhar para eles assim e reconhecer, né, como foi para eles, como foi a história deles, e honrá-los respeitando esse lugar que eles representam.
na sua vida, na sua história. E como ele diz aqui, né? Desse modo, você prolongará a vida na terra que Javé, seu Deus, lhe dá. E se a gente for olhar ainda por uma perspectiva maior, né? Foi Deus que escolheu seu pai e sua mãe para você nascer desse casal, para você nascer dessas duas pessoas. Então, existe, né, uma justa razão por trás de tudo isso que fez com que você nascesse nessa família. Você nasceu ali com as pessoas que você precisava nascer para ter os aprendizados, né, para desenvolver as virtudes, os valores, os preceitos que a tua alma precisa aprender. Eu vejo que nós temos um tempo finito na Terra. E esse tempo é de muito aprendizado. Esse tempo é um tempo onde a gente vai se desenvolver como ser humano. Nem sempre vai ser uma vida fácil. Muitas vezes nós vamos nascer numa família que vai trazer muitos desafios. Mas a gente aprende através desses desafios, e muitas vezes são os maiores desafios que a gente viveu que a gente vai conseguir ajudar outras pessoas. Então, tudo aquilo que você viveu de difícil, na sua casa principalmente, e venceu isso, você pode ser o caminho para alguém. Você pode ser uma ajuda para alguém. Então, todos nós temos algo a contribuir para o mundo. Nenhum ser vivo nasceu sem uma função. Quando a gente olha para a natureza, tudo tem uma função, tudo tem um porquê. Até aquele inseto que a gente repugna muitas vezes, ele tem uma função dentro do ecossistema. Assim nós também temos. Deus não coloca a gente aqui à toa. A gente tem aqui algo para fazer. E dentro da. Tem um livro que eu gostei muito de ler, eu fiz o devocional dele, que é Uma Jornada com Propósitos, que fala justamente que a gente está nessa vida para se preparar para a vida eterna. Então, essa vida aqui, né, onde nós estamos fisicamente, é uma preparação para o que vem depois. Então, que a gente consiga honrar esses pais, passar a vida adiante, sem carregar esses pesos, sem repetir as histórias difíceis, né? Olhar para o passado e falar tudo bem, foi assim, né? E agora eu vou me resolvendo aqui e vou vivendo de uma forma mais leve. Porque sim, né, coisas que a gente vive na infância, com os nossos pais, vai deixar marcas para sempre. Mas hoje em dia nós temos inúmeras ferramentas, né, que ajudam a gente a olhar para isso, a ressignificar essa história. Inclusive, esse é o meu trabalho, né, ajudar as pessoas a ressignificarem as suas histórias, olhar para questões familiares, para questões da infância. Porque foi algo que eu precisei resolver na minha vida, foi algo que eu precisei curar na minha vida. Então, eu já sei esse caminho, né? E assim, é possível, sabe? Independente do que você tenha vivido na tua história, você pode ressignificar isso para viver a sua vida de uma forma mais leve. Que muitas vezes a gente vê, né, os nossos pais com situações difíceis. Às vezes você, né, passou por situações muito difíceis. E aí, quando você vê, você está fazendo igual. Você às vezes está sofrendo igual. Tem muitas famílias que a gente vê, assim, às vezes a pessoa vem de uma família com muita escassez, muita dificuldade financeira, e de repente essa pessoa começa a ter um sucesso financeiro. Ela começa a subir, começa a evoluir, e aí do nada ela perde tudo. Ou então do nada ela tá ali com dinheiro guardado, acontece alguma coisa, ela precisa usar aquele dinheiro. Então é algo inconsciente que não permite que ela tenha mais, que ela não passe além do valor da família, do valor financeiro, né, que aquela família ganhava. Muitas vezes uma mulher, ela vem de uma família que todas as mulheres tinham relacionamentos ruins, relacionamentos difíceis, não eram felizes no amor. E aí ela se vê repetindo a mesma história. Nossa, toda vez que eu vou para um relacionamento, eu sofro igual minha mãe, igual minha avó. Eu não consigo ter um relacionamento saudável. Porque ela tem essa informação no inconsciente. É como se existisse uma. Vamos imaginar assim que o nosso inconsciente tem uma grande biblioteca. E ali tem as memórias, as informações. Ah, relacionamento é isso, homem é assim assado, então só vai dar certo se for assim. E aí a pessoa tá com essa informação ali.
E às vezes ela vai lá, conhece uma pessoa bacana. Ai, não gostei desse cara. Não, nada a ver esse cara, não tem nada a ver comigo. Porque a informação que ela tem é de uma pessoa assim assado. Então, quando aparece uma pessoa diferente, ela não gosta. Eu já vi muitas mulheres falando: ai, mas ele é muito sem sal, sem graça. Quando acha, às vezes, uma pessoa diferente daquilo com que ela estava acostumada. Então, às vezes, a gente está atraindo para nossa vida pessoas que têm a ver com a informação que a gente tem. Por isso que muitas mulheres repetem tantos padrões de relacionamentos difíceis, porque elas não olham para o que está lá no fundo. Tá, qual é a informação que eu tenho aqui no meu aplicativo de fábrica, vamos dizer assim, de relacionamento? Qual é o modelo de homem que eu aprendi na minha família, na minha infância? Enquanto você não virar essa chave, você vai continuar atraindo pessoas assim para tua vida. E aqui eu só dei um exemplo do relacionamento, mas pode ser em várias áreas, né? Então é a gente olhar, né, o que que a gente está repetindo, fazendo igual. Ontem a gente falou muito sobre essa questão de repetir padrões, mas muitas vezes por honra a gente também repete, para não fazer diferente. Ah, quem sou eu para ser feliz no amor se minha mãe não foi? Então às vezes a gente se sabota para fazer igual. A gente se sabota para como uma forma de amor, na verdade. Então, inconscientemente, você pode acabar dizendo: eu sofro igual a você, mãe, para você não se sentir sozinha no sofrimento. A gente acaba sendo leal nesse sofrimento. A gente acaba sendo leal nessa dor. Mas não precisa ser assim, né? Isso não honra ninguém, isso só multiplica a dor por mais uma geração. Então, como eu comentei muito no nosso vídeo de ontem, é você olhar para isso e modificar essa história. Não precisa seguir assim. Vamos pensar agora numa árvore, né? Essa árvore tem raízes profundas que vêm de longe. E essas raízes são a sua família, a sua origem. E toda árvore honra as raízes só por existir. Ela bebe da mesma terra, ela veio dali. Mas repara que a árvore, ela não é obrigada a dar o mesmo fruto seco que deu antes. Uma macieira pode dar maçãs mais doces, mais saudáveis do que qualquer geração de antes. Então, o fruto não trai a raiz. Pelo contrário, ele honra a raiz, porque mostra que aquela árvore está viva e crescendo. Você pode ter as mesmas raízes da sua família e dar frutos completamente diferentes. Frutos de leveza, onde só teve peso, de presença, onde teve ausência. Isso não é traição, é a raiz finalmente florescendo. Imagine, né, que você é a raiz dessa árvore. E aí os seus filhos e netos são os galhos e ali vai os frutos. Que frutos você gostaria que eles dessem? Como você gostaria que eles vivessem a vida deles? E quando a gente se coloca nessa visão, a gente começa também a entender, nossa, meus pais e meus avós também gostariam de me ver assim. Então a gente sempre quer o melhor para quem vem depois. É muito difícil alguém que vai falar, não, não quero que eles sejam felizes. A gente, na verdade, quer. Porque quem vem depois de nós é uma vitória para quem veio antes. Poxa vida, a vida seguiu em frente. Eu estou muito feliz com quem está ali. Então é entender que você pode honrar essas pessoas, sendo feliz, sendo próspero, porque também é isso que você quer para os que venham depois. Não é repetir, é transformar, né? É pegar isso que você recebeu, todos esses ingredientes e fazer algo de muito bom com isso. Porque eles que vieram antes já pagaram um preço muito alto. Então, esse sofrimento não pode ter sido em vão. Ele vai se tornar em você aprendizado. Ele vai se tornar, através de você, algo muito bom. Isso honra a vida delas mais do que qualquer repetição. Você vive em liberdade, o que lá no fundo elas sonharam e não conseguiram. Então, hoje, como eu comentei esses dias, a gente está tendo privilégios que mulheres da nossa família não tiveram. Nós estamos tendo tanta coisa, né? Tanta informação. Inclusive, esse próprio vídeo aqui é um vídeo que elas não tiveram acesso. E hoje a gente está tendo acesso a essa informação.
Então a gente pode sim viver de uma forma mais leve, de uma forma melhor. E próprio Jesus falou, né? Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Então é realmente soltar esse passado, se conectar com ele, honrar a vida que a gente recebeu sendo feliz, sendo grato, vivendo com alegria, porque isso que vai tornar os nossos dias melhores. É escolher por isso. Ainda que esteja sendo difícil, a tudo dai graças, a tudo dai glória a Deus. Porque a árvore, ela perde, algumas árvores perdem todas as folhas no inverno e logo elas florescem novamente. Com a gente, às vezes, é assim. Nós temos que perder todas as folhas, entrar num processo profundo para daí florescer. Talvez você esteja vivendo esse processo do inverno. Talvez você esteja nesse movimento interno. Talvez exista um sofrimento muito grande na sua vida. Mas observe como eu posso honrar a vida que está em mim. Meu coração está batendo, eu estou respirando, eu tenho internet para conseguir assistir esse vídeo, eu tenho um celular que eu estou assistindo esse vídeo. Às vezes a gente esquece de honrar coisas pequenas. E assim como é no micro, é no macro. Então começa por coisas pequenas se tua vida tá muito pesada, tá muito difícil. E vai aumentando, porque a gratidão, ela move muitas coisas. E se nós não somos gratos, né? Aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Se a gente não é grato pelas poucas coisas que temos, como que a gente vai receber mais de Deus? Então, é a gente aprender a ser grato, tá? Minha vida não tá como eu gostaria, mas eu agradeço pelo copo de água que eu tenho para tomar. Eu agradeço pela louça que tem para lavar na pia, porque isso é sinal que teve comida. Então, são coisas tão simples que a gente esquece. Isso também é uma forma de honrar a vida. E a gente olha, né, para tudo isso com muito respeito, entendendo que honrar seus pais e obedecer a Deus não competem, mas é olhando para essa história que você encontra permissão para viver diferente. Essa é uma forma de você conseguir olhar para tua história e falar, eu não preciso mais fazer igual. É olhar com amor, com gratidão, soltando os pesos do passado. Talvez você realmente tenha que trabalhar o perdão interno, né, dependendo como foi tua história. Mas então se permita, né, olhar para isso. Ai, ainda é muito difícil para mim honrar. Tudo bem. Para mim é muito difícil ter gratidão pelos meus pais. Tudo bem, é um processo. A gente trabalha isso camada a camada. A gente vai olhando para isso camada a camada. Dentro da minha travessia da casa interior, inclusive, a gente, né, tem uma fase que a gente trabalha exatamente com essa questão com os pais, com a família. Para algumas pessoas é muito difícil, é muito profundo. Teve muita dor. Então você vai soltando isso aos poucos, porque precisa. Sabe? A gente tem que soltar os pesos, como se nós carregássemos mochilas e cargas muito pesadas. E quando a gente vai soltando, a gente vai ficando mais leve. E cada dia a gente pode ser mais quem a gente realmente nasceu para ser, quem Deus quis que nós fôssemos. E vamos agora para as nossas perguntas de hoje. Pega lá o caderno, a caneta e responde com muita verdade essas perguntas. Número um: o que você admira e é grata em relação aos seus pais? Que você vê, né, da história e que você viveu, de como eles foram, de como eles ainda são. Escreve isso. Número dois, qual dor deles que você percebe que você está fazendo igual? Talvez seja na saúde, talvez seja no relacionamento, talvez seja na parte financeira, profissional. Observe. E três,
Qual fruto novo você quer dar, diferente do que teve na sua família? Então, como eu dei o exemplo dos limões, você pode ter recebido os limões, mas você pode entregar uma limonada, e já é algo transformado. Então, a ideia aqui é a gente, né, fazer algo de bom com aquilo que a gente recebeu. Nem sempre a gente recebeu o que gostaria, mas a gente recebeu o que eles tinham para dar. Assim como se você tem filhos, você vai passar para eles aquilo que você tem para dar. E vamos para nossa oração de hoje. Se você quiser, feche os seus olhos, se conecta nesse momento. Senhor, hoje eu te agradeço pela vida que recebi através do meu pai e da minha mãe, com tudo que eles puderam e não puderam me dar. Eu escolho honrá-los e peço coragem para não repetir a dor deles achando que isso é amor. Me liberta da culpa de viver diferente. Me mostra que posso amar minha família e ao mesmo tempo dar frutos novos. Que o sofrimento que veio antes de mim não tenha sido em vão. Que em mim ele vire transformação. E que só o Senhor governe minha casa, acima de qualquer tradição. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode amar sua mãe e não repetir a história dela. A maior honra que você dá a quem veio antes é transformar e viver uma vida feliz, uma vida próspera e abundante. Se essa palavra te libertou de algum peso, se foi bom para você ouvir isso que nós conversamos aqui hoje, escreve: Eu honro e escolho viver diferente. Compartilha com uma mulher que você sente que precisa ouvir essa mensagem hoje. E lembrando vocês que na descrição desse vídeo tem um quiz. Você respondendo esse quiz, que é gratuito, você vai perceber qual é o pilar da tua vida que está mais precisando de atenção nesse momento. E amanhã a gente vai continuar, né, olhando para essas questões familiares e trazendo uma consciência para você das dores que você carrega que não são suas. Te encontro no dia 13. A gente se vê em breve.